Fala, meus amigos, minhas amigas, muito prazer, muito prazer, muito prazer. Professor Felipe Fazolino na área, planos de história no ar, hoje com uma aulinha de história geral, cheio de amor para vocês. Vamos contar um pouco sobre o mundo feudal, especialmente a origem do mundo feudal. Então, assista até o final, se tu curtir, já curte logo agora, já adianta o processo, dá aquela curtida, se inscreva, me siga no canal do Planos de História lá no Instagram, que eu sempre coloco postagens de história de qualidade para vocês e vamos dar início nessa aula. Fiz até um mapa especialmente para essa aula, porque para a gente entender a origem do feudalismo, que é um sistema econômico, social e político que viveu e sobreviveu na Europa Ocidental após o Império Romano ruir, ou seja, durante a Idade Média, a gente precisa entender basicamente a relação dos romanos com aqueles povos que eles afirmavam serem os bárbaros. As invasões bárbaras, elas foram um dos principais motivos que levaram à crise romana. Que não era só por causa disso, tinham outros fatores, mas deixa isso para lá, porque não é a aula de hoje. Esses povos bárbaros, eles têm suas características, suas culturas, seus hábitos, e eles adentram no Império Romano. Eles são chamados de bárbaros por não apresentarem os mesmos valores culturais. Os romanos falavam, você não fala nem latim, seu bárbaro. Inclusive, um dos povos bárbaros, os vândalos, a palavra vândalo entra no vocabulário do português hoje em dia como uma coisa pejorativa. Seu vândalo, tu pichou, seu vândalo, saiu quebrando, seu vândalo. Inclusive, o próprio vocabulário entra no nosso português com a palavra bárbaro, vândalo. Bárbaro pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim atualmente, mas os bárbaros nessa época eram aqueles que viviam fora das fronteiras romanas, aqueles que não falavam latim, aqueles que não apresentavam a mesma cultura e valores culturais que os próprios romanos. Essa galera está entrando e está gerando também, fortalecendo a crise romana. Sendo que um dos principais efeitos dessas invasões bárbaras é basicamente o início de uma reformulação das características europeias, o processo de ruralização. Esses povos estão entrando e antes deles começarem a migrar, inclusive, os centros urbanos do Império Romano começam a passar pelo processo de ruralização, que é o êxodo urbano. As pessoas estão saindo das cidades e indo para o interior. Eles estão se sentindo mais seguros no interior. Inclusive, a vida nas cidades, ela começou a ficar cada vez mais complicada por relações de sobrevivência mesmo, econômica e sobrevivência com relação a esses caras. Muitos deles entravam, saqueavam cidades e então haviam conflitos. Mas essas invasões, elas vão gerar o processo de ruralização. E quando a gente fala o processo de ruralização, as principais características do mundo romano vão começar a ser alteradas. O mundo romano, especialmente depois do século II, século I a.C., é um mundo extremamente comercial. Tem agricultura, mas é um mundo extremamente comercial. O uso de moedas é muito corriqueiro. E a urbanização é uma coisa extremamente comum. Então, por isso que as invasões bárbaras, a gente afirma que ela ajuda no processo de ruralização e ajuda também na mudança das características demográficas da Europa. As pessoas estão se despovoando alguns lugares e povoando outros. A ruralização está avançando. Mas tem características de alguns desses povos chamados de bárbaros, que são germanos. Alguns povos germanos são esses três, da região onde justamente atualmente é a Alemanha. Tá vendo essa pontinha? É a Dinamarca. Ao sul, olha o teu mapa mundi aí, você vai ver que é a Alemanha. Anglos, saxões, nomes que vocês provavelmente já ouviram falar. E os francos. Franco parece o quê? Frango? Pô, também, né? Mas Franco parece a França. E olha a setinha para onde eles ocuparam. Justamente na França. Esses povos bárbaros, assim como os romanos, eles tinham características como o colonato e o comitatus. E você que já sabe bastante sobre o feudalismo, tá careca de saber, sabe que dentro do sistema feudal, a relação de servidão é uma característica, assim como a relação de fidelidade
entre nobres e inclusive entre servos e nobres é uma característica do feudalismo, que tem origem no colonato e no comitatus. Colonato, característica romana, onde camponeses começam a estar atrelados à terra e passam a trabalhar nessa terra para algum nobre. O comitatus, uma fidelidade entre chefes guerreiros e seus soldados. Isso, ao longo dos anos, a assimilação desses hábitos acabará formando lá na frente, já com o feudalismo bem estabelecido, as principais características. O feudalismo tem características como ser um mundo rural, uma agricultura de subsistência, a descentralização política, porque conforme o reino dos francos, esse aqui mesmo, conforme o reino dos francos foi se estabelecendo na região da Gália, na região da atual França, eles foram começando a fazer algumas associações, tanto associações com a Igreja Católica, a única instituição sobrevivente da queda do Império Romano, inclusive sobrevivente até hoje, uma instituição poderosíssima. E o Brasil, vocês sabem, é um dos países com o maior número de católicos do planeta Terra. Essa associação do Reino Franco com a Igreja Católica era estratégica, tanto de se aproximar do Papa, mas também estratégica do Papa para se aproximar e aumentar o seu poder diante de reinos. Tinha rei, é óbvio, né? Tem reino, vai ter o quê? É rei. Sendo que, na formação dos reinos, do Reino Franco e no avançar da história dos francos com o Império Carolíngio, a distribuição de terras desses reinos e desse império para fortalecer o seu poder enquanto expandia o território a partir daqui, mas ocupando toda a Europa Central, essa distribuição de terras estaria fortalecendo justamente a descentralização do poder. Essa distribuição de terras aos nobres lá na frente vai criar os senhores feudais, com cada um controlando seu próprio feudo, que é um largo pedaço de terra. Esses senhores feudais, cada um interfere apenas no seu próprio feudo. Apesar de terem alianças entre nobres, era cada um que mandava no seu próprio feudo. Então, meus amigos e minhas amigas, essa aqui a gente usa como uma introdução para a Idade Média. O germe do feudalismo está na associação da cultura romana e da cultura germana. O mundo feudal vai começar a ser formado a partir daqui. Ficou curioso com algumas dessas coisas que eu citei, mas não expliquei? Cara, faz uma pesquisa, amplia sua base de estudos, se torne um estudante profissional. Beijo no teu coração. E aí, ficou até o fim? Então tu gostou. Com certeza você gostou, dá aquela moral, se inscrevam, marca o sininho, segue lá no Instagram, lá eu tô sempre em contato com vocês. Beijo de novo, meus amigos e minhas amigas, tchau!